Meus queridos irmãos, quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez eu louvo e agradeço a Deus pela oportunidade de pregar a sua palavra, de estar aqui com vocês. Para mim tem sido um tempo maravilhoso e eu só agradeço ao Senhor e à generosidade de todos vocês em me receber aqui. Hoje eu tive um grande privilégio, que foi conhecer o rio Amazonas. Eu estava falando para os pastores que eu tinha um sonho de ver o rio Amazonas um dia, pelo menos ver, mas hoje, além de ver, eu toquei, passei, cruzei suas águas, o gigante rio Amazonas do Brasil. Essa noite, irmãos, nós vamos falar sobre aquele que fez o rio Amazonas, aquele que é o glorioso Deus, o Senhor soberano, todo-poderoso, aquele que é e que há de ser. O nosso Deus não fez só o rio Amazonas, Ele fez todas as árvores que estão plantadas ali ao seu redor. Ele criou todos os peixes que nadam por aquele rio. E mais do que isso, as Escrituras nos ensinam que o Senhor conhece a sua criação detalhadamente. Ele conhece cada árvore que está ali plantada, Ele conhece cada peixe que nada naquelas águas, Ele conhece os ribeirinhos que estão por ali próximos, Ele conhece cada índio, cada nativo da Amazônia, da nossa floresta. O Senhor nos conhece, irmãos, Ele é o Senhor que nos criou, que nos fez, o Todo-Poderoso. E então, eu gostaria que vocês abrissem suas escrituras nessa noite, em João capítulo 6, verso 37, e por favor mantenham suas Bíblias abertas nessa passagem. João capítulo 6, verso 37 apenas. Enquanto vocês abrem suas Bíblias, irmãos, eu quero lhes dizer que na vida de todo cristão, mas especialmente na vida daqueles que pregam a palavra, dos evangelistas e dos missionários, uma coisa logo fica muito clara: nem todos ouvirão o evangelho e se tornarão seguidores de Cristo pela fé. Infelizmente, essa é uma verdade que nós constatamos quando pregamos a palavra de Deus. Nem todos crerão. O nosso desejo mais sincero era que todos os homens ouvissem a voz do Senhor, ouvissem de nossas bocas a pregação da palavra de Deus e se tornassem cristãos, se convertessem dos seus pecados, dos seus maus caminhos e seguissem ao Senhor Jesus pela fé. Todo pregador, todo missionário, todo evangelista, ele sai com esse desejo no coração quando ele proclama a palavra de Deus. Ele deseja ver almas salvas, homens convertidos para o reino de Deus. Mas não é isso que acontece. Você deseja que as pessoas sejam salvas, mas elas incrivelmente se recusam a receber a salvação gratuita em Cristo Jesus. Você as serve numa bandeja, a salvação em Cristo, pela fé, sem obras, crê somente, mas os homens recusam a oferta gratuita do Evangelho, recusam Cristo Jesus. Deixe-me ilustrar isso para vocês antes de ir para o nosso texto. Eu lembro, quando eu era ainda um novo crente, eu estava começando a descobrir as coisas fantásticas da Escritura Sagrada, da Bíblia, e eu achava que todas as pessoas que eu fosse pregar a elas, todos que ouvissem a minha pregação um dia, seriam convertidas facilmente, porque eu pensava, eu vou explicar bem explicado essas verdades da Bíblia, não é possível que eu esteja vendo isso, e as pessoas que vão me ouvir, não vejam também as coisas que eu vejo sobre Deus, as verdades de Deus. Eu queria que as pessoas fossem convertidas, eram coisas que a Bíblia nos mostrava, coisas irrefutáveis, irmãos. Eu tinha certeza que ninguém conseguiria dizer não às verdades maravilhosas do Evangelho. Não haveria outra possibilidade para as pessoas senão crer em Cristo Jesus. Eu imaginava que quando pregasse um novo convertido, eu deixaria as pessoas numa situação
que elas não tivessem saída senão dizer: é verdade, eu creio em Jesus, estou vendo que a Bíblia diz isso. Eu venho de um contexto católico romano muito forte, irmãos. Os meus pais, eles eram católicos, bastante atuantes. Na minha casa sempre havia reuniões da Igreja Católica, conversas sobre a religião católica. Os meus pais eram um casal encontrista, o meu pai era o líder dos casais encontristas, e várias vezes, pelo menos 2 vezes que eu me recordo, eles foram numa caravana recepcionar o Papa João Paulo II, quando este esteve no Brasil. Eu lembro de 2 vezes que eles fizeram isso. Na nossa casa tinham muitas imagens de escultura. A minha mãe, ela tinha os seus santos de devoção, e na cabeceira da cama onde ela deitava, havia ali uma Bíblia aberta e algumas imagens e alguns outros utensílios da religião católica. Era de fato uma atmosfera muito católico-romana. Mas tempos depois, eu fui alcançado pelo Evangelho de Cristo, e então eu comecei a ler a Bíblia, e o mundo virou de pernas para o ar para mim. Porque tudo aquilo que eu ouvia, tudo aquilo que haviam me falado sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre religião, eu via agora pelas Escrituras reveladas de Deus, que não eram daquele jeito, que eram coisas estranhas que eu tinha aprendido. Eu lia passagens contra a idolatria, como o Salmo 115, e eu pensava: eu vou mostrar isso para os padres que andam na minha casa, para que eles saibam que a idolatria é pecado. Será que eles não leram essa parte da Bíblia? Eu sinceramente me perguntava isso. Não é possível. É muito claro nas Escrituras. Talvez eles não tenham passado nas suas leituras pelos textos aqui. Veja, o Salmo 115, irmãos, por favor, apenas ouçam, diz, a partir do verso 2: porque os pagãos dirão: onde está agora o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, e Ele faz tudo o que lhe apraz. Seus ídolos são prata e ouro, obra das mãos de homens. Eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Eles têm narizes, mas não cheiram. Eles têm mãos, mas não seguram. Eles têm pés, mas não andam. Nem fala alguma sai através da sua garganta. Aqueles que os fazem são como eles. Assim também é cada um que confia neles. Eu me deparava com essas passagens sobre idolatria, sobre imagens de esculturas, e eu me perguntava: como pode? Como pode a Igreja Católica não ver isso, não enxergar isso? O profeta Isaías diz, versos 9 ao 20 do capítulo 44, ouçam: aqueles que fazem uma imagem esculpida são todos eles sem valor, suas coisas deleitáveis não o beneficiarão, eles são sua própria ruína, suas testemunhas, eles não veem, não conhecem, para que eles possam ser envergonhados. Quem tem formado um Deus ou fundido uma imagem esculpida que seja proveitosa para alguma utilidade, eis que todos os seus seguidores serão envergonhados. Os artesãos, eles são filhos de homens, deixe-os estarem reunidos, deixe-os levantar, contudo eles temerão e serão envergonhados juntamente. O ferreiro com a tenaz tanto trabalha nas brasas quanto o modela com o martelo, e trabalha com a força do seu braço. Verdadeiramente ele está faminto, a sua força desvanece, ele não bebe água e está desfalecido. O carpinteiro estende sua régua, ele delimita a madeira com uma linha, ele adapta sua forma com plainas, e ele a delimita com o compasso, e faz imitando a figura de um homem, conforme a beleza de um homem. Veja só, para que possa colocá-lo na casa. Para ele se cortam os cedros, toma-se o cipreste e o carvalho, os quais ele deixou robustecer para si mesmo dentre as árvores da floresta. Ele planta um pinheiro e a chuva o nutre, então servirá para um homem queimar, pois o pegará para aquecer-se. Sim, ele o queimará, assará pão. Sim, ele fará um Deus e o adorará. Ele faz disso uma imagem esculpida e se prostra diante dela.
ele queima uma parte no fogo, com a outra parte ele come carne, assa carne e fica satisfeito. Sim, ele se aquece e diz: estou aquecido e tenho visto o fogo. E do resíduo ele faz um Deus, sua imagem esculpida. Se prostra perante ela, adora e ora a ela e diz: livra-me, pois tu és o meu Deus. Eles não têm conhecido nem entendido, porque ele tem fechado os olhos deles para que não possam ver, e seus corações para que não possam entender. E ninguém considera dentro do seu coração, nem há conhecimento, nem entendimento para dizer: eu tenho queimado parte disso no fogo. Sim, também tenho assado pão sobre a brasa daquilo. Eu tenho assado carne e comido, e farei eu do resíduo de uma árvore uma abominação? Prostrar-me-ei perante o tronco de uma árvore? Ele alimenta-se de cinzas. Um coração enganado tem desviado para que não possa livrar sua alma e nem dizer: não há uma mentira em minha mão direita. Em outro lugar o profeta Isaías diz, apenas 2 versículos: congregai-vos e vinde, aproximai-vos juntamente, vós sobreviventes das nações. Eles nada sabem, os que erigem suas imagens de madeira esculpida e oram a um Deus que não pode salvar. Contai vós e trazei-os para perto, sim, permiti que eles tomem conselhos juntamente. Quem tem declarado isso desde tempos antigos? Quem tem contado isto desde aquele tempo? Não tem sido eu, o Senhor? Fora de mim não há nenhum outro Deus, um Deus justo e salvador, não há nenhum além de mim. Verso 20 e 21 do capítulo 45. Os católicos romanos que eu conhecia, eles estavam completamente cegos para a verdade do Evangelho e para a salvação somente pelo Senhor Jesus Cristo. A princípio, eu achava que eles sabiam, mas a partir do momento em que tomassem conhecimento dessas verdades da Escritura Sagrada, eu pensava: eles vão abandonar a idolatria, porque eles vão ver na palavra de Deus. Mas nada disso aconteceu, meus irmãos. A salvação não estava ligada à sabedoria humana, não era uma questão de ser inteligente, não era uma questão de intelectualidade, não se tratava de uma boa explicação das Escrituras Sagradas. Havia algo além disso para tocar o coração dos homens. Alguns criam em Jesus, é verdade, mas outros rejeitavam o Senhor, outros o deixavam de lado. No Evangelho de João, que vamos ler agora, o Senhor Jesus nos revela a resposta disso. Ou seja, por que alguns homens creem no Senhor Jesus e por que outros o rejeitam? Por que alguns homens permanecem cegos na idolatria, rejeitando a única salvação que há, o Senhor Jesus Cristo? O apóstolo João nos revela isso pela palavra do Senhor. João 6, verso 37, é o texto dessa noite. Está escrito, palavras de Cristo: todo aquele que meu Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. De modo algum lançarei fora. Essa passagem que acabamos de ler, o verso 37, ele faz parte de uma história maior. Na verdade, ele faz parte de uma história bem maior. São 3 histórias que são contadas, que são apresentadas no texto, até chegarmos a essa terceira história, aonde se encontra o verso 37. O contexto literário da Bíblia nos diz que, capítulo 6, versos 1 a 15, Jesus fez um milagre e multiplicou pães e peixes naquele dia especial. Note os versos 14 e 15 de maneira especial, porque o texto diz: então, vendo aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Percebendo, pois, Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o fazerem rei, ele partiu novamente sozinho para o monte. A multidão ficou muito perplexa quando Jesus fez o milagre da multiplicação de pães e peixes, irmãos.
De fato, foi uma demonstração de poder de Jesus tão grande, porque ao multiplicar pães e peixes, ele cria, por meio da multiplicação, ele cria pães e peixes para alimentar uma multidão bastante numerosa que se encontrava ali. Então a multidão ficou espantada e começavam a dizer: ele deve ser o profeta do Antigo Testamento que estava sendo anunciado. Talvez seja ele, talvez ele seja o Messias anunciado. E então, imediatamente, aquelas pessoas que estavam ali, uma grande multidão que estava ao lado de Jesus e dos discípulos, os apóstolos, aquela grande multidão tentou tomar Jesus à força, levá-lo para Jerusalém e fazer dele, proclamar ele como rei dos judeus, rei em Jerusalém. Eles tentavam resolver um problema humano pequeno, problema trivial. Eles queriam resolver problemas triviais do povo de Israel. Esse é o contexto do milagre que está descrito no capítulo 6, versos 1 ao 15. Mas depois tem uma outra história, ainda em João capítulo 6, dos versos 16 ao 21, é uma história menor. Nessa história, um novo milagre acontece, e ali o nosso Senhor Jesus anda sobre as águas. Esse milagre de Jesus andar sobre as águas do Mar da Galileia foi visto apenas pelos seus apóstolos que estavam no barco. Isso aconteceu, meus irmãos, porque os discípulos, quando notaram que o Senhor Jesus não estava mais ali na outra margem, imaginaram que ele havia ido para outro lugar, para o outro lado do Mar da Galileia. Então eles também tomaram um barco e foram atrás de Jesus no Mar da Galileia. Mas quando eles estão próximos, no meio da noite, Jesus aparece sobre o mar, caminhando sobre o mar e em direção ao barco. Que visão! Eles tiveram medo, ficaram temerosos, mas logo eles foram acalmados e receberam Jesus no barco e chegaram à outra margem. Eles sabiam que com Cristo no barco haveria certamente segurança. O Filho de Deus estava ali, o Senhor deles estava ali, o seu mestre, Rabi, estava ali com eles. E finalmente a terceira história de João capítulo 6. Essa é a história mais longa que nós temos. Jesus diz que é o pão da vida. Ele vai fazer várias menções ao Antigo Testamento, ao pão que caía do céu, ao maná que caía do céu. E Jesus diz às pessoas que estão ouvindo, e parte da multidão que está ouvindo, é aquela primeira multidão que comeu dos pães e dos peixes. Eles encontraram Jesus. Eles também acordaram no dia seguinte e viram que não estava lá o Senhor, e nem os seus discípulos, os apóstolos. Então eles também decidiram ir para o outro lado do Mar da Galileia. E eles foram para o Mar da Galileia, eles conseguiram atravessar e encontraram Jesus. E então diz: para onde tu estavas? Estamos te procurando, somos teus seguidores, estamos aqui contigo. Mas irmãos, Jesus demonstra claramente que aquelas pessoas não o seguiam de verdade, elas não tinham uma fé genuína em Jesus, como os seus apóstolos mais chegados tinham. Aquelas pessoas estavam interessadas nas coisas desse mundo, nas coisas temporais, nas coisas passageiras, e não nas coisas eternas, nas coisas de grande valor. Eles não estavam preocupados na salvação de suas almas por toda a eternidade, mas em satisfazer os seus estômagos. E Jesus então expõe a incredulidade desses homens. Veja, Jesus está conversando com eles, quando diz aquelas palavras do verso 37. Mas antes de Jesus dizer aquelas palavras do verso 37, ele disse que aqueles homens e mulheres que estão seguindo não são verdadeiros cristãos, convertidos. Olhe para o verso 26, por favor, do capítulo 6. O texto aqui diz: Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, eu vos digo, que me buscais, não porque vistes milagres, mas porque comestes do pão e vos saciastes. E no verso 27 ele diz: trabalhai pela comida que perece, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará,
porque a ele Deus o Pai o selou. E depois o Senhor Jesus expõe a incredulidade destes homens, a partir do verso 29, quando o nosso mestre diz a eles: Jesus respondeu e disse: esta é a obra de Deus, que creiais naquele que o enviou. Primeiro, Jesus nos diz no verso 29 que aqueles homens não eram crentes, eles não criam em Jesus, mas fica muito mais claro no verso 36, quando Jesus diz: mas eu vos digo, que vós também me tendes visto, mas não credes. Então aquela multidão que seguia o Senhor a princípio, que pareciam cristãos, que estavam aos pés de Jesus, não eram cristãos, eles não haviam crido em Jesus, eles estavam próximos do Senhor, mas não eram de fato regenerados, novas criaturas. O Senhor trata sobre aqueles que irão segui-lo pela fé para serem salvos, irmãos, nessa passagem do verso 37. O Senhor fala sobre aqueles que vão seguir Jesus até o fim, e fala sobre aqueles que não crerão nele e jamais o seguirão. Em suma, Jesus trata sobre os aspectos da doutrina da eleição e da preterição no verso 37. E eu quero tratar com vocês sobre essas duas doutrinas bíblicas e também sobre a evangelização e as missões que estão aqui relacionadas. Aqueles que irão crer, a Bíblia diz que são os eleitos de Deus. Aqueles que o rejeitarão são aqueles que foram preteridos desta eleição divina. Isto é, aqueles que não foram eleitos para a salvação. Mas afinal de contas, o que é eleição nas Escrituras Sagradas? O que é preterição nas Escrituras Sagradas? Eleição, segundo a Bíblia, é a escolha soberana de Deus antes da fundação do mundo, antes de criar céus e terra, antes de criar qualquer pessoa. Deus, o Senhor soberano, escolheu, elegeu aqueles que seriam salvos. Eles são eleitos para ser de santos e para a salvação eterna, sem considerar qualquer obra destes homens, sem considerar se fizeram bem ou mal. A eleição não é pela livre presciência de Deus, ela não é pelo fato de que Deus sabia que você creria, e nem é porque você fez boas obras. A eleição é soberana. Deus escolhe a quem Ele quer, independente das obras, independente de qualquer coisa. E ainda mais a eleição para a salvação, que nós aprendemos que não está relacionada a qualquer coisa no homem, senão a pura soberania de Deus. O apóstolo Paulo diz, considerando a eleição do povo de Israel, que eles foram eleitos antes que tivessem feito bem ou mal, para que o propósito de Deus em relação à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama eficazmente o homem, o Senhor. Então a eleição é essa escolha que Deus faz na eternidade para a salvação. Por outro lado, a preterição são aqueles que são deixados por Deus em seus pecados. Aqui é preciso, irmãos, tomarmos muito cuidado para não pensarmos, imaginarmos que Deus lança tais homens à perdição eterna. Não é isso que a Bíblia ensina sobre a preterição. O que a Bíblia diz é que toda a humanidade cai em pecado terrível. Toda a humanidade cai em desgraça. Não há nenhum justo sequer sobre a face da terra. Mas Deus livremente, gratuitamente, decide dentre esses que caíram, chamar alguns pela sua eleição para a vida eterna. Aqueles outros são os preteridos, são aqueles que Deus determinou deixar como está, deixarem seus pecados. Deus não os empurra ao pecado, Deus não os faz pecar, Deus não os decreta para que eles pequem e vá para o inferno. Eles pecam livremente. Eles escolhem o caminho da perdição e do erro. Eles são deixados sem a graça divina. Eles são deixados a viver segundo o seu próprio coração. Eles são guiados pela sua natureza humana. Não recebem a graça de Deus que poderia transformá-los. Esta é recebida pelos eleitos de Deus.
se os eleitos de Deus não recebessem desta graça, nenhum seria salvo. Todos se perderiam como os demais preteridos. Mas o fato é que de uma humanidade caída em pecados, completamente arruinada em pecados, Deus graciosamente escolhe alguns ao qual Ele vai derramar a sua graça. Ele vai salvar misericordiosamente. O que isso tem a ver com a nossa passagem? As palavras de Cristo, irmãos, estão aqui. Devem ser lembradas por nós mais uma vez. O Senhor diz àqueles homens que não eram crentes: todo aquele que meu Pai me dá, virá a mim. Ele está dizendo que Deus, o Pai, o seu Pai celeste, deu alguns homens para Ele. E todos aqueles que foram dados pelo Pai ao Filho, virão ao Filho. Essa expressão, todo aquele que dar a mim, é uma expressão que remonta aos eleitos de Deus. São eles que virão a Cristo, que olharão para Cristo, que crerão no Evangelho. Ninguém mais virá a Cristo, senão aqueles que o Pai deu a Ele. Vocês percebem que nas Escrituras Sagradas, nessa passagem, Jesus está fazendo menção velada aos eleitos de Deus e àqueles que não são eleitos, que nunca irão a Cristo. Se eu perguntasse a vocês essa noite, baseado no verso 37, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E eu pergunto, quem irá a Cristo? A resposta deveria ser, todo aquele que o Pai deu a Ele. Segundo o verso 37, essa é a resposta. Quem irá a Cristo? Quem crerá no Filho de Deus? Quem olhará para Cristo com fé? A resposta, todo aquele que o Pai deu ao Filho. E se eu perguntar a vocês, quem não irá a Cristo? Quem não será salvo? A resposta igualmente é, todos que não foram dados ao Filho pelo Pai. Todos que foram deixados em seus pecados e não foram dados ao Filho, todos aqueles que não foram eleitos para a salvação. É isso que o verso 37 nos faz pensar, meus irmãos. Mas aqui nós temos algo muito importante que eu quero relacionar com a evangelização e a obra de missões mundiais. A obra de evangelização e missão mundial são a mesma coisa. Eu falei isso hoje pela manhã para vocês. A única diferença que nós temos aqui é o contexto geográfico. A evangelização ela é feita na nossa terra, no nosso idioma, por pessoas que estão próximas da gente, talvez crentes que estejam na redondeza dessa igreja, seus vizinhos que não são cristãos, ou pessoas que estão em outras partes do estado do Amazonas, ou até mesmo pessoas que estão em outros estados do Brasil. Essas pessoas que falam nossa língua, que são nossos patrícios, quando nós pregamos o evangelho de Jesus para elas, nós estamos evangelizando. Nós estamos anunciando o evangelho, seja pregando de um púlpito, seja conversando com uma pessoa face a face, numa conversa informal, mas quando você fala do evangelho e de Cristo, você está evangelizando. E missões nada mais é do que evangelizar em outra língua, para pessoas de outro idioma. Se esta igreja envia missionários para pregar a Cuba, para pregar na Colômbia, ou em qualquer outra nação, esses missionários são enviados para lá. Esse tipo de evangelização nós chamamos de missões. Mas o trabalho é o mesmo, é pregar o evangelho de Cristo. Isso é evangelizar. Isso é muito importante com o nosso texto, meus irmãos, porque aqui o Senhor Jesus ele vai revelar o mistério da obra da evangelização. E o mistério da obra da evangelização é a eleição divina. Nós sabemos que somente os eleitos de Deus serão salvos. Não há como outra pessoa ser salva se não for eleita. Nenhum dos eleitos será salvo. Mas nós não sabemos quem são os eleitos de Deus. Não sabemos quais homens Deus preteriu na sua eleição. Isso é um mistério para nós.
Nós não sabemos. Se eu soubesse quem são os eleitos de Deus, eu pregaria só para eles. Eu não ia nem perder tempo pregando para pessoas não eleitas, porque elas não crerão jamais. Mas eu não sei. Então eu sou chamado a pregar a todos os homens. Vocês vão enviar missionários ao longo do rio Amazonas para evangelizar os ribeirinhos, índios, como nós vimos hoje pela manhã, missionários aqui pregando em aldeias. Mas irmãos, o Senhor conhece os seus eleitos, nós não, mas o Senhor conhece os seus eleitos, e aqueles homens aos quais a palavra de Deus chegar até eles, sendo eles eleitos de Deus para a salvação, eles crerão. O sucesso da obra missionária é a coisa mais garantida que nós podemos pensar, porque a eleição já foi feita, já existem homens separados para serem salvos. A obra da igreja em evangelizar não é vã. Todo aquele que o Pai deu ao Filho virá ao Filho. Todo aquele que foi eleito de Deus ouvirá a voz do Senhor. O Senhor Jesus diz em outra passagem do Evangelho de João: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. As ovelhas ouvirão a voz do Redentor. Quando o Evangelho for pregado, quando a palavra for anunciada, as ovelhas ouvirão a voz do Salvador e seguirão o Salvador. O missionário batista Jefferson Bowen, que eu citei pela manhã, ele diz que aqueles homens que forem tocados pelo Espírito de Deus, seguirão a Cristo mesmo em meio às chamas, eles virão ao Senhor. Não há obra mais certa, mais garantida do que a obra da evangelização. Homens serão salvos, mulheres serão salvas, almas serão alcançadas pelo poder de Deus. Evangelização e missões significa que os eleitos de Deus irão buscar a Cristo, seguirão a Cristo pelo chamado do Evangelho. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Que nós, a igreja, você é o instrumento do Senhor para despertar o coração de muitos homens e mulheres eleitos, mas que ainda estão nas trevas do pecado, ainda não conhecem o Salvador. Você é o instrumento. É você que Deus vai usar. É por meio do seu trabalho como cristão, é por meio da sua vida que muitas outras vidas serão alcançadas na salvação do Senhor nosso Deus. Não pense que essa palavra não é para você. Não pense que eu não estou falando com você. Não pense que o Evangelho não é para você. O Evangelho é para você. O chamado é para você. A responsabilidade de pregar a Cristo Jesus é para você. As ovelhas ouvirão a voz. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim. Jesus entregou a mensagem. O Senhor nos incumbiu da missão, da tarefa preciosa de anunciar a salvação em seu nome. Agora fiquem certos, irmãos, que nenhum dos que foram deixados em seus pecados e que não foram eleitos de Deus, nenhum deles buscará a Cristo, mesmo ouvindo o Evangelho, pois é somente aquele que o Pai deu ao Filho, que irá ao Filho. Então não pense que você é um missionário que fracassa quando você prega ou ensina o Evangelho para alguém e essa pessoa não vem a Cristo. Não pense isso. Porque se você pensar assim, você começa a pecar. Você pode pensar que você é o elo mais importante na cadeia da salvação. É você que converte o pecador. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você é o instrumento. Você é a foice de Deus, é a enxada de Deus. Deus é o agricultor. Você, irmãos, é o instrumento que Ele vai usar. Aqueles que não foram dados ao Filho pelo Pai não poderão ir a Cristo. O que significa dizer que nós não podemos nos frustrar com os resultados da evangelização. Não devemos ficar
pesarosos, irmãos, porque investimos tempo, dinheiro, recursos preciosos e nenhuma obra que nós esperávamos de conversão aconteceu. Lembre, só irá a Cristo aqueles que o Pai dá ao Filho. Nós devemos pregar para ver a glória de Deus através da conquista do seu povo eleito pela pregação do Evangelho. Esse deve ser o nosso maior motivador. Deus é glorificado quando nós pregamos e almas são salvas. O reino de Deus avança. Deus conquista almas que estão mortas em pecados, em delitos e pecados, meus irmãos. O Evangelho é maravilhoso. Todas as vezes que pessoas creem na pregação do Evangelho e são salvas dos seus pecados, Deus é glorificado nelas. Como isso acontece? Acontece algo interessante, irmãos, porque Deus muda a mente e o coração dos eleitos. Deus muda a mente e a vontade. Entendam o coração como a vontade dos homens que são eleitos de Deus. Deus renova pelo seu poder, por isso eles irão a Cristo. Pense na sua vida antes de ser um cristão. Pense como era a sua vida, provavelmente uma vida devassa, talvez uma vida não religiosa, ou uma religião falsa que você devotava muita coisa. Talvez você fosse um beberrão, talvez você fosse um usuário de drogas, uma prostituta, um prostituto. Talvez você tivesse uma vida completamente imunda. Na verdade, todos nós tínhamos uma vida imunda no pecado, mas talvez você se envergonhasse muito dos seus pecados. E como está a sua vida hoje? Você foi lavado dos seus pecados pelo Senhor, pelo sangue de Cristo. Você é uma nova criatura em Cristo. Você nasceu de novo. Mas como isso aconteceu? Quantas vezes você recusou o Evangelho? Quantas vezes você desprezou pastores, missionários, ou um irmão que chegou para pregar para você, e você se escondeu, você não deu ouvido, você brincou? Talvez alguns aqui pelo menos tenham passado por essa experiência. Até o dia, sendo eleitos de Deus, até o dia em que o Espírito Santo veio sobre você poderosamente, eficazmente, e plantou a palavra no seu coração. E quando o Espírito faz isso, ele muda sua mente e muda sua vontade, irmãos. Porque há duas coisas no pecador que o impedem de ir a Cristo. A primeira é a mente. Ele não entende o Evangelho. Ele não consegue compreender bem o Evangelho. Ele entende intelectualmente algumas coisas, mas ele não consegue associar. É como se ele não conseguisse raciocinar muito bem, embora raciocine bem. É como se ele não conseguisse entender. É como se o missionário, o pastor, o pregador, o irmão, estivesse falando num outro idioma para ele. E ele não consegue entender. A sua mente não consegue captar. É como se o Evangelho, as glórias do Evangelho estivessem encobertas, como um grande tecido cobrindo este púlpito, e você não conseguisse ver nada. Até que alguém vem e tira a cobertura, e você consegue ver plenamente. Você entende. Você consegue perceber coisas que antes você não percebia. Você vê a grandeza de Deus como você não via antes. A sua mente não compreendia a glória de Deus no Evangelho, mas quando essas coisas são retiradas de você, o Evangelho resplandece. Você vê coisas maravilhosas. Talvez você seja como eu, e eu quando vi as coisas maravilhosas, eu fiquei muito entusiasmado, e eu disse, meu Deus, que maravilha, como pode os homens não verem isso? Eu não via isso antes, você não via isso antes, você não entendia estas coisas antes, porque havia um problema na sua mente, o pecado havia cegado o seu coração, o pecado havia turbado a sua mente para as coisas de Deus, de modo que você não via a verdade de Deus, a verdade do Evangelho. Essa é a situação dos homens que estão aí fora sem Cristo, das mulheres que estão sem Cristo. Eles são exatamente como você era antes de vir a Cristo, antes de você encontrar o Salvador.
Eles não entendem o Evangelho. Você precisa ter paciência com eles. Eles estão cegos em seus delitos e pecados, diz o apóstolo Paulo. Eles não conseguem compreender, não conseguem entender. Mas esse não é o pior problema. O pior problema não é entender. Porque alguns homens entendem. Eles até entendem. A carga de juízo sobre eles será maior. Porque Deus deu-lhes a graça de entender o Evangelho. Mas eles não desejam o Evangelho. Há um problema na vontade do homem, não só na mente, mas na vontade do homem em desejar Cristo, em querer Cristo. Sabe quando você descobre uma coisa maravilhosa que você não conhecia, não sabia, e quando você descobre, você passa a desejá-la mais que tudo. Essa é a obra que Deus faz no coração dos eleitos. Porque os homens não querem ir a Cristo. Jesus diz isso uma vez. Não quereis vir a mim para teres vida. Eles não querem. Não é que não entendem. Jesus diz, eu sou a vida eterna. Mas não quereis vir a mim. Os homens não querem o Salvador. Eles até entendem alguma coisa, mas eles não querem, seus corações não desejam o Evangelho. Há um problema na vontade humana, ela está completamente dominada pelo pecado, ela não deseja Cristo. Nenhum eleito de Deus deseja a Cristo, enquanto não for trabalhado em seu coração o poder e o Espírito de Deus. Eles não querem a Cristo também. Então vem Deus Todo-Poderoso, irmãos, e Ele opera de maneira avassaladora na vontade humana, mudando a vontade humana. Ele ilumina sua mente, Ele capacita sua mente para entender, mas Ele muda sua vontade para que você passe a desejar ardentemente o Salvador maravilhoso que é Cristo Jesus. É isso que Deus faz quando nós evangelizamos. Não é você que faz isso. Não é você que tem a capacidade, pela complexidade da explicação teológica, por saber muito de teologia, então você diz, eu vou caprichar na explicação, para que essa pessoa que não entende com a mente, entenda. Você pode caprichar o quanto quiser. Se o Senhor não operar na mente dela, ela não vai entender. Você não é o Senhor desta obra. Além do mais, se você não consegue mudar a mente, muito menos a vontade interior de um homem, você não consegue fazê-lo desejar as coisas de Deus, desejar o Salvador maravilhoso, você não consegue fazer isso. É somente Deus, o Pai, pelo Filho, e pelo Espírito Santo, irmãos, que muda o coração, a mente, o desejo dos pecadores para vir a Cristo. É por isso que Jesus diz àqueles homens, ninguém vem a mim, senão aqueles que o meu Pai me deu. Todo o que o Pai me deu, virá a mim. Eu quero terminar com uma maravilhosa notícia, irmãos, para vocês. Para que vocês se sintam encorajados a pregarem o Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo Salvador. O capítulo 6 e verso 37 diz com uma clareza absurda: todo aquele que o Pai me deu virá a mim. Todo. Nenhum ficará de fora. Todos os eleitos, todo aquele que o Pai me deu, virá a Cristo. Encoraje-se, irmãos, porque é certo que Deus colocará diante de você alguns dos seus eleitos, para que por meio do seu trabalho, da sua pregação, eles sejam alcançados, tenham seus pecados perdoados, sejam salvos pelo Senhor Jesus.
O Senhor Jesus usará você como instrumento para a salvação desses homens. E sabe qual é a grande maravilha disso? Todos que estão em Cristo, nunca, jamais poderão se perder. Ele diz no verso 37, no final do verso: o que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Aqueles que estão em Cristo para sempre. Nunca poderão se perder. Nunca poderão ser lançados no inferno. Ah, mas eles ainda são pecadores. É certo que são, mas o sangue abençoado do Cordeiro de Deus está sobre eles. A vida de Cristo foi entregue pela vida deles. O Senhor pagou o preço pelo pecado deles. O Senhor Jesus foi para a cruz pelos seus eleitos. Nenhum se perderá. Nenhum dos eleitos de Deus será deixado para trás. O ladrão da cruz era um eleito de Deus, irmãos. E no último momento da sua vida, ele foi salvo pelo Senhor. Que maravilha é o Evangelho, ninguém é deixado para trás. Todos os eleitos são chamados e virão a Cristo. Aquele ladrão estava do lado do Senhor com outro ladrão e ambos blasfemavam do Senhor. Mas em um momento na cruz, algo veio a ele, o Espírito de Deus, e o converteu dos seus pecados. E ele olhou para o Salvador maravilhoso e disse: Senhor, te compadece de mim, lembra-te de mim. Por que ele disse isso? Ele estava morrendo na cruz, ele estava indo para o inferno. Por que ele disse isso? Porque o Espírito de Deus, conhecendo os seus eleitos, veio sobre ele naquele momento. Você não se perderá, você foi chamado para a vida eterna, pela eleição maravilhosa, você pertence a Cristo Jesus, e a obra de mudar o coração, a mente, a vontade, foi realizada naquele homem, e ele está com o Salvador para sempre. Ninguém se perderá, ninguém se perderá, todos os eleitos serão chamados. Nós somos os instrumentos. Vocês são os instrumentos. Vocês têm grande responsabilidade. Como disse Paulo a Timóteo, eu encerro a pregação dessa noite, dizendo a vocês, palavras de Paulo a Timóteo: prega a palavra. Pregue a palavra de Deus, todos vocês, para a glória de Deus e o seu louvor. Amém.